Gilberto Kassab bateu o martelo, Ronaldo Caiado foi anunciado pré-candidato do PSD à presidência. A Kassab aposta no histórico de direita do governador de Goiás para alcançar o segundo turno, imaginando então um eventual cenário em que todos se juntam contra o presidente buscando a reeleição, Lula. Acompanhe. A primeira fala após ser anunciado como o nome do PSD à presidência, Ronaldo Caiado buscou se mostrar como uma alternativa para a direita voltar a derrotar o PT. Caiado se ancora na alta popularidade que teve nos últimos 8 anos no governo de Goiás. Pesquisa Atlas Intel também apontou Caiado como o governador mais bem avaliado do país quando o tema é segurança pública. O difícil é governar para que o PT não seja mais opção no país. Vai saber governar ou vai querer aprender a governar na cadeira? Como primeiro ato, se chegar ao Palácio do Planalto, Caiado prometeu uma anistia ampla, geral e irrestrita a condenados pelo plano de golpe e o 8 de janeiro, inclusive para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vim com esse objetivo, é de realmente pacificar o Brasil. Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab bateu o martelo sobre Caiado por entender que o goiano tem mais possibilidade de chegar ao segundo turno do que o governador gaúcho, Eduardo Leite, um nome mais ao centro. Caiado está na oposição a Lula desde a década de 1980, quando foi candidato à presidência pela primeira vez. E subiu no palanque de Bolsonaro nas eleições de 2018 e 2022. Ainda assim, ambos tiveram divergências nos últimos anos. Na pandemia, Caiado, que é médico, defendeu a aplicação de medidas sanitárias restritivas nos estados. E em 2024, Bolsonaro lançou um nome para a prefeitura de Goiânia contra o candidato apoiado pelo governador e saiu derrotado. Pesquisa Atlas Intel, divulgada na semana passada, apontou Caiado com 3,7% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparecia com 40,1%. Flávio esteve no final de semana nos Estados Unidos. O pré-candidato pelo PL participou do CPAC, a maior conferência do campo conservador americano. Em discurso, Flávio disse que o Brasil é a solução para os Estados Unidos não dependerem dos minerais de terras raras da China. E defendeu a classificação de facções criminosas brasileiras como terroristas por Washington. Apply diplomatic pressure so that our institutions function properly. Applying diplomatic pressure for free and fair elections based on values of American origin. That's a good chance of foreign policy for the region, right? Deixa eu passar a minha primeira pergunta ao Sérgio De Nicoli. Peço desculpa, já imediatamente pronunciei errado o seu sobrenome, Sérgio, perdoe. Sérgio, a gente está numa difícil situação. Entender se aquilo que as pesquisas indicam como uma calcificação sedimentada perdura ou se não estamos sabendo ler as correntes mais profundas, segundo as quais, sobretudo nas redes sociais, às quais você se dedica profissionalmente, ou mesmo dentro de setores da chamada política tradicional, Caiado está aí dizendo isso, há um espaço para uma alternativa ao eixo Lula-Bolsonaro, sim ou não? Sem dúvida, há um espaço grande para uma alternativa, William. Nós vemos, quando a gente analisa, às vezes, a gente observa que o centro político está órfão, ele não tem um representante, me parece que o Caiado também não vai ser esse representante, porque na fala dele nós vimos aí, ele se coloca como opositor ao Lula, mas não como opositor ao Flávio, que vai disputar com ele, né? Então, já coloca-se de um lado que não é o lado do centro, me parece que está se colocando do lado da direita, e esse centro está órfão. O que a gente observa é que a gente está voltando a 2022 do ponto onde paramos. Uma eleição que foi empatada, por uma pequena margem o Lula ganhou, mas nós retornamos àquele ponto. Se nós avaliarmos naquela altura, neste período, né, no mês de março, final de março, o Lula naquela época liderava as campanhas, a pesquisa em relação ao Bolsonaro. Depois o Bolsonaro conseguiu realmente se colocar e realmente se empatou. Só que hoje nós começamos então desse período de empate. Quando a gente olha as redes sociais, um dia como hoje, que foi importante, né, para o movimento eleitoral, que o Caiado foi lançado, a gente observa que o Caiado abarcou 2,5% do que se falou dos presidenciáveis. É quase nada, ele teve um crescimento pífio, né, de participação do que se fala nas redes sobre política.
Continuamos aí numa divisão Lula-Bolsonaro, Lula e Flávio Bolsonaro, né, cada um abarcando mais ou menos 20% do que se fala, e o Caiado deslocado do que se fala na rede. Porque na internet, diferentemente de uma campanha eleitoral que você vai discutir apenas com o seu opositor, na internet você concorre com reality shows, com futebol, com artistas, né? E o Caiado não me parece estar preparado para romper isso, não só o Caiado, o Zema e outros candidatos. Quando a gente observa, por exemplo, um candidato outsider, né, que é o Renan Santos, que é do MBL, e que abarca mais participação diária nas redes do que governadores já experienciados, bem aprovados, a gente observa que há aí uma nuance que ainda não foi muito bem captada pelo eleitor. Né? O Renan apareceu na pesquisa Atlas em terceiro lugar, né, empatado com governadores muito conhecidos, muito falados pelo noticiário político, mas que não estão agradando a população de uma forma efusiva ao ponto de serem realmente agraciados e colocados num ambiente de centro, que hoje eu acho que é 1/3 do espaço que nós temos. Noronha, o que nós estamos vendo com a candidatura Caiado? Levando em consideração também o contexto que o Sérgio Denicoli nos trouxe. Bom, William, de novo, a gente vê que a terceira via não vai se viabilizar. A gente está falando de terceira via aqui desde 2002, praticamente, e essa terceira via não anda. Quando a gente olha as pesquisas de intenção de voto, 80% quase dos eleitores já definiram seus votos, ou seja, tem 20% ali ainda em disputa. Existe alguém que vai pegar na totalidade esses 20%? Eu acho muito pouco provável. Quando a gente olha para 2022, na última eleição, fala-se também que esses dois candidatos têm uma rejeição alta, mas a rejeição do Bolsonaro era entre 48% e 51% na última eleição, e ele estava lá no segundo turno. A rejeição ao Lula em 2022, ela ia até 48%, no entanto, o Lula estava lá também no segundo turno. Então, eu não vejo, William, nenhuma dessas candidaturas postas até aqui com capacidade de atrair o eleitorado e fazer com que tire esses dois candidatos dessa posição de favoritos de estarem presentes no segundo turno. Existe uma candidatura que pode crescer e chegar a 10%, 15%, 20%? Pode, mas elas vão pegar votos desses dois candidatos majoritários a ponto de tirá-los do segundo turno? Muito pouco provável que isso aconteça. Eu fiz um levantamento, William, em todo o ano eleitoral, a popularidade de quem está na presidência da República melhora. Só para citar o último exemplo, nessa altura mais ou menos da disputa, a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando você olhava ali, subtraía, né, a avaliação positiva da avaliação negativa, era menos 23%. Ele terminou lá nas eleições com menos 1%. Portanto, ele melhorou muito o índice de avaliação dele, e isso acabou se convertendo também nos índices de intenção de voto, fazendo com que ele perdesse a eleição por uma margem muito apertada. O Bolsonaro passou por um desgaste extraordinário nos últimos meses, até nos últimos anos aí, e, no entanto, ele mal apontou o filho dele ali como sucessor. O Flávio saiu, ele reduziu uma distância que era de 17% para o Lula, para ter uma margem aí superando o Lula em alguns institutos, em 1 ponto, meio ponto. Enfim, é muito difícil, na minha avaliação, qualquer surgimento de uma candidatura de terceira via. Daniel, que papel tem a candidatura Caiado? William, acima de tudo, a gente precisa lembrar qual é o grande propósito do PSD e de Gilberto Kassab ao lançar uma candidatura própria. Não é óbvio que ele quer chegar ao Palácio do Planalto, mas o objetivo principal continua não sendo esse. O objetivo principal é costurar, fazer uma boa bancada na Câmara dos Deputados. O PSD se elegeu na última legislatura com 40, quase 50 deputados, cresceu já nessa janela para 60 e o objetivo
vai ficar só atrás do PL e do PT, aumentando essa bancada. E ter uma candidatura própria em que você tem mais consistência, mas não se amarra necessariamente no primeiro turno, nem a um candidato, nem a outro, viabiliza muito essa estratégia. É importante a gente só destacar também que o governo tem uma dificuldade tremenda, que você pega as últimas pesquisas, já a Genial Quest na semana passada, Nexus e Paraná hoje, você percebe como a candidatura de Lula fica praticamente estagnada entre um primeiro turno em que ele lidera e ele praticamente não consegue elevar suas intenções de voto para um segundo turno. Está se constituindo um cenário em que pese algumas candidaturas que se identificam ou que se propõem como terceira via, Caiado, Renan Santos, uma que outra de Nanico, você tem um ambiente de todos contra Lula. Então, a pauta está colocada. A pauta é, na verdade, um grande plebiscito, um grande referendo sobre essa gestão de 2023 a 2026, o Lula 3. Caio, deixa eu sintetizar muito brevemente o que foi dito até aqui na nossa roda e passar a palavra a você. E eu já peço aos três que já intervieram, se acharem que eu cometi alguma injustiça, protestem. O Denicoli diz, 1/3 desse negócio está aberto para uma terceira via. O Noronha diz, terceira via não emplaca. O Daniel diz, é um plebiscito contra a favor o Lula. Caio. Bom, vamos lá. É um plebiscito, acho que terceira via não emplaca. Acho que o Caiado não é uma terceira via, Caiado é uma segunda via da direita. Né? A gente está sem uma candidatura de centro. Tem o Renan Santos, que é um outsider, mas não sei até que ponto que ele decola. Eu gosto de olhar essa eleição... privilegiando também a eleição para o legislativo. E o que o Daniel coloca, para mim, é muito correto. O Kassab, eu não garanto que o Caiado vai chegar até o fim. Eu ainda tenho dúvidas... Como candidato, você está falando? Como candidato, porque essa candidatura... Ou seja, que ele não vai disputar? Exatamente, ela tem que ser referendada entre 20 de julho e 5 de agosto, que é o período das convenções partidárias. Se ele chegar lá com 5%, 4%, por que o Caiado vai manter essa candidatura? Porque a grande disputa hoje... paralelo ao Palácio do Planalto, é por bancadas no Congresso Nacional. Todos os partidos liberando os estados para construir superbancadas num cenário de redução de número de partidos. Por que vai manter uma candidatura até o fim? Não estou dizendo, pode ser que ele decole, pode ser que ele atinja os 2 dígitos, que acho que é um cenário plenamente plausível para a candidatura Caiado. Mas eu não dou a ela como um fato consumado, porque perde muito, se ele não decolar o Caiado, o Kassab vai ter a menor bancada, menor que MDB, menor que PL, menor que PT, menor que republicanos. E hoje a disputa muito eleitoral e de poder no Brasil é Congresso Nacional. Né? O presidente hoje ele é mais fraco que um presidente de Congresso, que um presidente da Câmara. Então eu só faço essas ponderações. Agora, para mim, é uma disputa Flávio Bolsonaro e Lula até o fim. Hoje é um cenário... Hoje, março, 30 de março, é um cenário mais desfavorável pelo governo, porque ele é mais atingido pelos casos Master e INSS e pelo conflito que pode impactar ali a inflação que acaba determinando o voto do eleitor. Mas aqui para 7 meses, em outubro, tem muita coisa ainda para acontecer e principalmente o Flávio Bolsonaro sendo também destrinchado ali politicamente pelo PT. Denicoli, tem um aspecto super interessante que você levantou que eu acho que vale a pena a gente explorar. Você está chamando a nossa atenção para o fato de que não só políticos estabelecidos, você citou vários nomes de governadores, não entenderam ou não estão conseguindo compreender o alcance do que trafega nas redes sociais. Por enquanto, a gente não vê isso, eu até usei essa expressão no começo do programa, se traduzir em densidade em termos de pesquisas eleitorais. São, então, as pesquisas nesse sentido um instrumento que a gente tem que olhar com um viés de muita cautela, porque o que na verdade está acontecendo, nós estamos captando. Fica a pergunta no ar, para não interromper seu raciocínio, eu faço o seguinte, vou chamar o intervalo e retomo o WW daqui um instantinho, você com a palavra.